A entrevista, o impacto das redes na saúde mental dos jovens, das redes sociais, nós estamos falando porque tem muita notícia aí que a gente está acompanhando aí, principalmente de crianças, adolescentes e jovens. O estudo Panorama da Saúde Mental do ano passado, realizado pelo Instituto Cactus em parceria com Atlas Intel, apontou que 45% dos casos de ansiedade em jovens estão relacionados ao uso das redes sociais. Nosso convidado é o psiquiatra Dr. Rodrigo Assunção, que está ao vivo com a gente aqui. Desde já agradecemos pelo aceite do convite. Bom dia, doutor. Bom dia, César. Bom dia, Marcos. Bom dia. O que retrata esses números que a gente citou aqui? É a realidade nossa do mundo, na verdade, né? Infelizmente, tem um livro chamado Cretinos Digitais. Ele fala exatamente que é a primeira vez que o QI dos pais é maior do que os filhos, né? É um livro do ano passado. E países como Tailândia, países como China e alguns outros países, eles começaram a limitar e a cobrar dos pais a quantidade de horas que os filhos estão. Ou seja, nós estamos tendo uma geração empobrecida, né? Infelizmente, e você percebe hoje isso no mercado de trabalho, você percebe isso hoje na vida com as frustrações, porque, na verdade, em certa parte é culpa nossa. Certo? Não adianta não tirar a culpa nossa também, porque nós pais, nós que estamos sendo precursor dessa geração, a gente está permitindo também, né? Uma vida ocupada demais, uma vida cheia de tarefas, e todo mundo tem tarefas. A gente não tem um tempo para com os nossos filhos ou para educar, porque a educação ela vai custar-lhe tempo, né? Então a gente terceiriza um celular, um jogo, só que isso traz prejuízos terríveis. Uma criança não deveria ter contato com telas antes dos 2 anos. Isso tem uma pesquisa norte-americana que fala exatamente que o cérebro de uma criança, é uma pesquisa de 300 milhões de dólares, o cérebro de uma criança que é exposto à internet por 1 ou 2 horas ou até 3 horas durante esses 3 primeiros anos de vida dela é inferior ao cérebro de uma criança que não é exposto. Ou seja, uma criança nativa lá, né, ela tem a tendência de desenvolver muito mais do que uma criança, às vezes, urbanizada, que tem acesso a tudo demais, né? E isso parece ser legal, mas é prejudicial, literalmente. Agora, doutor, o que a gente ouve falar é o seguinte: o mundo é digital, cada vez mais online. Temos um grande desafio aí, então, porque como é que a gente vai manter o equilíbrio com tanta tecnologia, com tanta facilidade ao acesso ao online, e a criança já nasce digital? Geração alfa é completamente digital. Mas você tem que ter essa autorresponsabilidade, né, Marcos? Você é pai. Você sabe perfeitamente que quando você almoçava com seus pais, ninguém mexia no celular, mal se podia ligar a televisão. Você lembra? Sim. Meus avós eram católicos. Eu me lembro até hoje que se ligasse a televisão na hora do almoço, nós desligávamos porque nós tínhamos contato. E era falta de respeito, né? Total. E assim, sobrevivemos, né? Sobrevivemos. Hoje, uma criança, se não for com o celular por uma janta, quase que ela tem birra, ela tem comportamento agressivo às vezes, ela joga, é um ganho secundário, né? Então, porque nós deixamos, eu acho que tem que ter limites, né? E temos que ter a nossa autorresponsabilidade também com relação a isso, porque a vida vai cobrar de nós. Nem digo que Deus vai cobrar de nós, a vida vai cobrar de nós esse desleixo nosso, essa terceirização, né? A gente percebe hoje até em reuniões eclesiásticas, por exemplo, ou na missa, ou na igreja, a gente percebe que o pessoal vai lá dar o celular pro filho, porque não ensina, não educa, né? São coisas básicas, primordiais, parecem arcaicas, mas que funcionaram muito bem. Era o olhar da sua mãe que lhe impedia de não sair, não conversar, não precisava nada, né? Isso era terror? Não. Isso era colocar limites, porque se você não colocar limite, a vida vai colocar limites. A vida vai frustrar. Quantos acidentes nós temos hoje? Vocês vão falar sobre trânsito depois. Quantos acidentes nós temos hoje por causa do celular, cara? É absurdo a quantidade de morte que a gente tem por causa do celular. E assim, a gente consegue viver sem. Você sabe perfeitamente, vocês sabem. Eu vivo disso, eu gosto de rede digital, eu invisto nisso. Porém, tem que ter limites. Eu gosto de ir pra Gamboa, em São Francisco do Sul, né? E lá não tem contato com a internet. Se desconectar totalmente. Cara, é a melhor coisa do mundo, cara. É a melhor coisa do mundo. Assim, ninguém te liga. Se liga depois. Nem percebe. E não se preocupar com isso. Quando você se liberta disso, você começa a viver também, né?
Na segunda-feira a gente volta com as atividades, com os compromissos e aí por diante, mas não se tornar escravo disso. E essa geração tem se tornado escravo. Você falou, estamos nascendo já com uma geração totalmente digitalizada. A IA tá aí, né? Faz tudo hoje para nós, né? Eu acho que ela é uma bênção, acho que ela é algo, só que a gente tem que saber administrar, porque se não souber administrar, isso traz prejuízos com o sono, leva as crianças à depressão, à comparação, leva a problemas emocionais, às vezes irreversíveis, problemas ligados à área de comportamento. Então, é uma cadeia, uma cascata de coisas que vem acontecendo. Sim. Pois não. Vai lá, César. Sim, e a criança, o adolescente acaba entrando num mundo que ela nem tem conhecimento, de repente, e acaba caindo até em crimes e tudo mais, né? Uma preocupação. Isso. Doutora, a responsabilidade é só dos pais responsáveis ou dos educadores, da sociedade no modo geral? Sociedade, né? Os pais têm uma parcela talvez um pouco maior, porque a educação tem que partir de casa, né? A escola ensina. Né? As comunidades que ajudam muito a sociedade ensinam, mas a educação vem de casa, dos pais, né? Eu sou totalmente contra o Estado, por exemplo, ficar limitando a educar as pessoas. Não, a educação vem de casa. Só que existe uma questão da autorresponsabilidade também deles de cercar isso. Só que o problema está que às vezes eu atendo adolescentes que eu tipo, pai, está proibido mexer com o celular. Você falou ali, uma criança não pode ter acesso, não pode ter chave num quarto, um adolescente entrando no mundo. É o que acontece, né? Nós tivemos agora um seriado num canal de assinatura que falava sobre adolescência. Vocês viram perfeitamente, o pai estava totalmente alienado daquilo e tem uma certa responsabilidade. É triste aquilo ali, mas é uma verdade muito, muito clara, né? A gente vê nos países norte-americanos bastante coisas assim, como no Brasil, né? O camarada está lá envolvido às vezes com pornografia, envolvido com um tráfico, com um roubo, com estelionatário, né? Não precisa hoje ir. Antigamente a gente falava, onde com as nossas companhias. Não, hoje elas estão dentro de uma rede, infelizmente. Doutor, pesquisa de 2022 diz o seguinte: 40% das pessoas costumavam usar filtros e isso tinha reflexo em sua autoestima. 63% dessas pessoas declararam que já haviam deixado de conhecer alguém pessoalmente, por exemplo, por se sentirem inseguras sem os filtros lá nas redes sociais. Qual é o grande impacto disso na questão da autoestima também, hein? E eu preciso me conhecer, já dizia o Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? A internet, ela é um mundo perigoso, vocês sabem tanto quanto eu, vocês lidam com rede social e o mundo digital, né? Eu penso que quando você se conhece, né? Isso a psicoterapia faz muito bem para nós nesse sentido. Eu faço psicoterapia, né? Você não se importa se o seu cabelo está penteado ou não, ou se você está com o terno combinando ou não, né? Quando você se ama, quando você se conhece, né? E trabalhar, porque esse complexo de inferioridade às vezes, porque a gente cria um mundo imaginário. O mundo do Instagram, o mundo da rede social. Que não existe, né? Não existe, cara. Né? Não que a gente tem que estar postando coisas lá, né? A derrota do 7-1 do Brasil para a Alemanha. Não. Mas assim, a Instagram é uma vida, é uma utopia, gente. Né? Eu vejo muita geração de adolescentes adoecendo, porque comparação. Porque o MC Ping Pong, não existe MC Ping Pong, tá? O MC Ping Pong comprou um carro com 18 anos, mas ele é uma exceção no meio de 10 milhões, né? O Neymar é uma exceção no meio de, né, quantos milhões? Então, assim, a gente tem que trajetar criar a nossa própria trajetória, se conhecer, procurar ajuda, porque isso não é legal, isso não é saudável. A gente sabe quantas coisas acontecem de errado com rede social, quando você olha para uma coisa, você vê outra, totalmente diferente. Não que isso não possa ajudar, isso possa contribuir, mas tem que ter equilíbrio, né? E existe um desequilíbrio muito grande, né? Você percebe algumas pessoas, eu vi esses dias um meme num outro canal de comunicação, de rede social, e aí era quem é você, quem você é, né? E quem você é na verdade. Assim, deveria ser crime isso aqui, essa propaganda enganosa. Eu achei engraçado, mas uma coisa séria. São dois em um. Totalmente, não, totalmente diferente, claro, né? Claro. A rede social, ela faz milagres, né? Então, assim, e por mais que ela seja um benefício, uma ferramenta, nada vai substituir o olho no olho.
Nada. Nunca. Um ser humano precisa conversar com outro ser humano. Por isso a Desacelere. Tá aqui, tá aparecendo aqui no canal do YouTube Jornal da Manhã Joinville. O livro do Dr. Rodrigo Assunção tá disponível em qualquer plataforma. Sim, né? sim, nas sim. livrarias também. Sim. Né? Mais alguma pergunta pro nosso convidado, tem uma doutor? saideira, né? Saideira, vamos lá então. Rodrigo, a opinião do profissional da saúde mental, não é? O senhor concorda com a proibição do uso de aparelhos celulares nas escolas e instituições de ensino? Totalmente. Eu sou bem mais conservador para essa parte, porque eu atendo crianças, atendo filhos, e é difícil. Quando você pega um adolescente literalmente viciado, porque um jogo online leva 8 minutos para viciar. O ciclo da dopamina no corpo é 8 minutos. Jogos de apostas, que nós temos hoje uma pandemia, ele tem o mesmo ciclo da cocaína, do crack. É o mesmo ciclo. Uma vez eu disse uma coisa para uma mãe muito forte, que eu vou falar aqui agora, vocês podem até editar, mas é uma coisa séria. Eu falei assim: eu prefiro que a senhora dê droga pro seu filho do que dê internet, do que dê o celular. Ela olhou assustada, literalmente era uma frase de impacto, claro. né? Ela olhou para mim assim: mas doutor, o que é isso? O senhor não é cristão? Eu falei: sou cristão, mas eu prefiro que é menos prejudicial do que o que a senhora está dando para ele, que é o celular. Descontrolado, desenfreado, isso vai trazer um prejuízo irreversível, né? E então, por essas questões e outros, o nosso QI da geração que está vindo é menor que os pais. Isso já é um alarme enorme, César. Então, assim, a gente precisa cortar o mal pela raiz. Vai dar efeitos colaterais, vai dar convulsões, conversões, né? Vai dar uma série de coisas, mas é necessário, né? O que sangra, sara. Doutor Rodrigo Assunção, psiquiatra, obrigado pelo papo. Boa terça-feira. Obrigado igualmente. Até mais.